Olá pessoal, vocês estão no canal Doutor Refrigeração, sempre ligadinho aí nas nossas dicas. E na dica de hoje, pessoal, eu trago um refrigerador Consul. Esse é o modelo CRM50. É um aparelho 500 litros. O sistema de operação aqui é o sistema Frost Free, tá? Não é sistema placa fria. E a reclamação do cliente é que de repentemente o aparelho deixou de congelar na parte do freezer e deixou de resfriar na parte do refrigerador. Então, aparentemente, os modelos Frost Free sempre trazem esse tipo de problema. Às vezes congela no freezer, não gela no refrigerador. Às vezes resfria no congelador e não congela no freezer. Então, são sempre esses tipos de problema aí. Como vocês estão vendo, eu fiz a retirada da capa traseira, que é essa capa daqui, olha. Eu pedi para o cliente desligar por conta do seguinte, pessoal. Se o aparelho tiver bloqueado, como no caso foi esse aparelho aqui, vocês verão gelo nessa parte daqui, olha. Ou nessa parte, ou nessas aberturas aqui. Havendo formação de gelo nessa parte daqui, não ousem tirar a capa traseira, porque vai acabar quebrando a isolação, o isopor. Então o ideal é que sempre desligue o aparelho para que a mesma venha descongelar. O cliente desligou ontem, mas ainda hoje, olha, há uma pequena formação de gelo aqui, tá? Mas foi suficiente para a gente conseguir desmontar. Aí você diz, mas e aí, doutor? A partir de que ponto agora eu devo continuar? Qual é o caminho a seguir? O caminho a seguir é o seguinte, pessoal. Primeiramente, a gente vai testar os dispositivos de acionamento do degelo, que envolve fusível térmico mais resistência. Mas lembrando a você que se o sensor de degelo tiver danificado, tiver aberto, ou em curto, ou com variação, tá, no valor de resistência, ou seja, descalibrado, ela pode bloquear também, tá? Então, o sensor de degelo também pode gerar isso. Sensor de temperatura pode gerar isso também? Pode, se de repentemente ele entrar em curto aí, o aparelho pode ficar trabalhando direto e não vai desligar. Mas normalmente, quando o sensor de temperatura está com problema, o aparelho funciona, para. Funciona mais um pouquinho, para novamente, tá? Normalmente ele gera esse tipo de problema aí. Mas o problema aqui é o seguinte, nós vamos testar o fusível térmico, tá? É só desconectar aqui e vamos testar também a resistência, que é só desplugar aqui. Eu vou pegar o multímetro aqui para mostrar para vocês. Para testar o fusível térmico, eu tenho até outros vídeos mostrando para vocês aí. Basta colocar na escala de continuidade, sinal sonoro, tá? E nessa escala, nós vamos na parte de trás do plug do fusível e espetamos as duas ponteiras. Como vocês estão vendo, tá aqui, olha, me dando continuidade. Isso diz para nós que o fusível térmico tá ok. Aí você diz, e qual é o próximo passo agora, doutor? O próximo passo é testarmos a resistência, tá? Observarmos se a resistência também tá ok. E como é que nós fazemos isso? Da mesma forma, na parte de trás do plug da resistência, nós espetamos as duas ponteiras e vamos ver se vai dar algum valor de resistência aí para nós. Como vocês estão vendo, espetei as duas ponteiras e não está me dando valor nenhum de resistência. Mas vamos lá, vamos aumentar a sensibilidade do aparelho. Vamos colocar na escala de 20K. E mesmo na escala de 20K, e não está me dando nenhum valor de resistência. O que é que isso diz para nós? Que a resistência está aberta, tá? A resistência, ela abriu o filamento,
por isso que não está me dando valor de resistência nenhum. Então o defeito aqui está matado, é a resistência que está aberta. Só que eu vou dar uma dica para vocês. O sensor de degelo é original ainda do aparelho, assim como o sensor de temperatura. Então seria interessante já substituir o sensor de degelo, prevendo um possível problema. Porque acontece o seguinte, o sensor de degelo ele sofre muito mais trabalho do que o sensor de temperatura. Aí você fala, por quê, doutor? Devido à queda brusca de temperatura que ele sofre, tá? A resistência entra em degelo, aí ele fica monitorando a temperatura da linha de sucção aqui, olha. Aí daqui a pouco o aparelho sai de degelo, aí já começa a congelar a serpentina, aí a temperatura aqui já cai abaixo de zero, então ele trabalha muito, esse camarada aqui, ó. Trabalha muito mais do que o sensor de temperatura ambiente. Então uma dica que eu trago para vocês, tá? Ninguém é obrigado a fazer. Vai substituir a resistência? Substitua o sensor. O ideal seria até você substituir os dois, mas o que mais sofre desgaste é esse carinha daqui. Eu vou passar o orçamento para o cliente autorizando, a gente faz a devida substituição. Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, eu não tenho o que fazer. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal.